Alerta profético máximo. O mundo acaba de testemunhar o cumprimento da mais terrível profecia do Apocalipse, e quase ninguém percebeu. Papa Francisco, o 8º rei mencionado nas Escrituras, faleceu no dia seguinte à Páscoa do ano de 2025, exatamente conforme predito há 2000 anos. 5 já caíram, 1 existe, e o 8º vai à perdição. O momento temido por todos os estudiosos da Bíblia chegou. A pergunta que ecoa agora é: você está preparado para o que vem a seguir? A morte do 8º rei. Na manhã do dia 21 de abril de 2025, o cardeal Kevin Farrell anunciou oficialmente o falecimento do Papa Francisco, aos 88 anos, às 7h35. O bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai, declarou solenemente o Camerlengo. A data de sua morte, logo após uma das celebrações mais sagradas do calendário cristão, não passou despercebida pelos atentos intérpretes dos sinais proféticos. Muitos se perguntam: estaria este momento carregado de simbolismo divino? Uma profecia ignorada. Poucos estão dispostos a encarar o que está escrito. No livro de Apocalipse, capítulo 17, versículos 10 e 11, encontramos uma das profecias mais enigmáticas das Escrituras Sagradas. São 7 reis. 5 já caíram, 1 ainda existe, o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7, e caminha para a perdição. Esta passagem, tantas vezes ignorada, fala de 7 reis. 5 já haviam caído. 1 existia no momento em que o apóstolo João escreveu o Apocalipse. Um outro ainda surgiria. E então, o 8º, que seria um dos 7, apareceria e iria à perdição. Quem são estes reis? Para entender a possível conexão entre esta profecia e os acontecimentos atuais, é necessário mergulhar no contexto do capítulo 17 do Apocalipse. Ali, João descreve uma visão de uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, a qual possui 7 cabeças e 10 chifres. O anjo que revela esta visão explica: as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, e também são 7 reis. Este simbolismo complexo tem sido alvo de intensos debates teológicos ao longo dos séculos. Quem seriam esses reis? O que representam? E como podemos interpretá-los à luz dos acontecimentos contemporâneos? Contexto histórico. O livro do Apocalipse foi escrito durante um período de feroz perseguição aos cristãos, provavelmente sob o reinado do imperador Domiciano, por volta do ano 95 do primeiro século. Os seguidores de Cristo enfrentavam pressões brutais para renunciar à fé e adorar o imperador como divindade. João, o apóstolo, provavelmente o mesmo que escreveu o evangelho que leva seu nome, encontrava-se exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, como ele mesmo relata no início do livro. Foi neste cenário de sofrimento e esperança, pelo retorno do Messias, que ele recebeu as visões registradas no Apocalipse. Como interpretar as profecias? Antes de avançarmos, é crucial compreender 2 princípios fundamentais para a interpretação profética. Primeiro, a Bíblia deve ser interpretada à luz dela mesma. Devemos comparar passagens semelhantes para descobrir padrões consistentes de significado. Segundo, o contexto histórico e literário deve ser considerado. O que essas palavras significariam para os primeiros leitores? Como eles entenderiam esses símbolos? No caso das visões apocalípticas, é vital consultar outros livros proféticos, como Daniel e Ezequiel. Por exemplo, em Daniel capítulo 7, as bestas representam impérios, e os chifres simbolizam reis ou reinos. Este padrão nos ajuda a decifrar o significado oculto por trás dos 7 reis, mencionados em Apocalipse 17. O que nos aguarda? Com a morte de Papa Francisco, muitos acreditam que o cenário para o último ato profético da história humana começou a ser montado. Se ele era de fato o 8º rei, então o que vem a seguir pode não ser apenas simbólico, mas literal.
Estamos diante de um ponto de inflexão espiritual, histórico e escatológico. O que você fará diante desta revelação? Final dos últimos dias. Os 7 reis e a morte do Papa Francisco. Afinal, quem são esses 7 reis mencionados na profecia bíblica? E como a morte do Papa Francisco, ocorrida em um domingo de Páscoa, poderia estar conectada a esse mistério sagrado? Estaríamos testemunhando o desenrolar de um plano divino revelado há quase 2000 anos? A resposta pode ser mais surpreendente do que imaginamos, e tem o poder de transformar completamente nossa compreensão sobre os tempos em que vivemos. A profecia do Apocalipse menciona 7 reis misteriosos. Ao longo da história, diversas interpretações surgiram tentando identificar quem seriam essas figuras enigmáticas. Vamos analisar as principais teorias e como elas podem se relacionar com os eventos recentes. Os 7 reis como impérios. Uma das interpretações mais tradicionais, aceita por muitos estudiosos, é a de que os 7 reis representam 7 impérios mundiais, que ao longo da história oprimiram o povo de Deus. Segundo essa visão, os 5 que já haviam caído seriam Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O 6º, ainda existente no tempo do apóstolo João, seria o Império Romano. O 7º, que ainda viria, corresponderia ao Império Romano em sua fase papal. Essa abordagem entende que os reis não são indivíduos, mas sim reinos ou impérios, em sintonia com a linguagem profética usada no livro de Daniel. Por exemplo, em Daniel capítulo 7, versículos 17 e 23, lemos que os 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. No entanto, o 4º animal é identificado como um 4º reino, revelando o uso simbólico da linguagem. O estudioso John Paulin observa que a imagem de uma besta de 7 cabeças representa uma entidade que vive, morre e torna a viver 7 ou 8 vezes, sugerindo ciclos de poder ao longo da história humana. Essa visão é compartilhada por diversos teólogos que veem na profecia um panorama da história mundial, demonstrando como Deus continua no controle, mesmo quando poderes opressores parecem dominar temporariamente. Dentro dessa estrutura interpretativa, o 8º rei, que é dos 7, poderia representar uma manifestação final do poder anticristão, que incorpora traços de todos os impérios anteriores, mas surge em um contexto novo e global. As 7 colinas de Roma. Outra interpretação tradicional associa os 7 montes mencionados em Apocalipse capítulo 17, versículo 9, às 7 colinas de Roma: Palatino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio e Aventino. Nesse contexto, a mulher sentada sobre a besta seria uma representação de Roma, tanto em seu aspecto imperial quanto em sua fase religiosa posterior. A teoria dos 7 papas. Entretanto, uma interpretação mais recente e controversa tem ganhado atenção, especialmente após a morte do Papa Francisco. Essa teoria propõe que os 7 reis de Apocalipse capítulo 17 seriam, na verdade, 7 papas específicos, começando a partir do ano de 1929, quando o Tratado de Latrão estabeleceu o Estado do Vaticano como uma entidade soberana e independente. A teoria ganhou força em 2013, quando Bento XVI renunciou ao papado, um evento raríssimo. O último papa a abdicar antes dele havia sido Celestino V, no ano de 1294, ou seja, mais de 700 anos antes. Alguns viram nessa renúncia o cumprimento da profecia, segundo a qual o 7º rei deveria permanecer por pouco tempo. Segundo essa linha de pensamento, o Papa Francisco seria o 8º rei, que é dos 7. Talvez por representar continuidade com os anteriores, ou por governar o mesmo sistema religioso. A profecia descreve esse 8º como alguém que caminha para a perdição. Um sistema global? Na interpretação tradicional dos impérios, esse 8º poder representaria uma manifestação final do espírito anticristão no fim dos tempos. Talvez uma coalizão global que combine aspectos políticos, econômicos e religiosos de todos os impérios anteriores em um único sistema de controle. Na teoria dos papas,
Alguns sugerem que Papa Francisco poderia ser esse 8º rei, especialmente por ter sucedido Bento XVI, que ainda estava vivo. Um cenário incomum: 2 papas coexistindo, um emérito e um em exercício. A morte no domingo de Páscoa. A morte do Papa Francisco, ocorrida no domingo de Páscoa do ano de 2025, após um pontificado de 12 anos marcado por reformas significativas e, para alguns, controversas, levantou novas especulações sobre o significado profético de seu papado. Mas o que torna essa morte tão significativa? O domingo de Páscoa, data da última aparição pública do Papa, carrega um simbolismo profundo na tradição cristã. É o dia da ressurreição de Jesus Cristo, que representa a vitória sobre a morte. Que mensagem estaria codificada no fato de o pontífice falecer logo após essa celebração? O simbolismo da Páscoa. Na tradição bíblica, a Páscoa é a festa da libertação. Inicialmente, celebrava a saída dos israelitas do Egito, da escravidão para a liberdade. O sangue do Cordeiro Pascal, aplicado nos umbrais das portas, protegia os primogênitos israelitas do anjo da morte. Este evento prefigurava o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, como afirma 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Páscoa, na fé cristã, simboliza a passagem da morte para a vida, a vitória definitiva sobre o mal. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Eventos proféticos na Bíblia ocorreram muitas vezes em datas significativas do calendário judaico-cristão. A morte de Jesus aconteceu durante a festa da Páscoa e o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Isso levanta a possibilidade de que acontecimentos importantes dos últimos dias também sigam esse mesmo padrão. A morte do Papa Francisco no dia seguinte ao domingo de Páscoa, a chamada Segunda-feira de Páscoa, ocorreu exatamente no momento em que cristãos ao redor do mundo celebravam a vitória de Cristo sobre a morte. Esse sincronismo não parece ser uma mera coincidência. Ao contrário, pode simbolizar o fim de uma era e o início de outra, uma transição importante no desenrolar do plano divino. Vamos então examinar alguns detalhes que tornam este evento ainda mais significativo do ponto de vista profético. Primeiramente, Francisco foi o primeiro Papa a escolher o nome do Santo de Assis, conhecido por sua humildade e compromisso com os pobres. Ele também foi o primeiro Papa jesuíta e o primeiro oriundo do hemisfério ocidental. Seu pontificado foi marcado por gestos simbólicos que romperam com tradições anteriores. Um exemplo disso foi a sua decisão de não morar no tradicional apartamento papal, preferindo acomodações mais simples na Casa Santa Marta. Durante seu papado, Francisco fez declarações e tomou posições que, para alguns, representaram uma abertura sem precedentes em temas delicados como homossexualidade, divórcio e meio ambiente. Ele enfrentou forte resistência dentro da própria igreja, sendo acusado por alguns tradicionalistas de enfraquecer ensinamentos católicos fundamentais. Outros, no entanto, o viam como um reformador necessário, trazendo a igreja para mais perto das preocupações do mundo contemporâneo. Sua última mensagem, lida por um assistente devido à sua condição debilitada, foi pronunciada no domingo de Páscoa. Nela, fez apelos comoventes por paz nas zonas de conflito ao redor do mundo e condenou o antissemitismo crescente, temas que refletem as tensões globais intensificadas em nossos dias. Outro aspecto que chama a atenção são as coincidências numéricas que envolvem a trajetória do Papa Francisco. Ele foi eleito no dia 13 de março do ano de 2013 e faleceu após exatos 12 anos e 39 dias de pontificado. O número 7, mencionado na profecia dos 7 reis, é de grande importância na Bíblia. Frequentemente está associado à completude ou perfeição. Ele aparece centenas de vezes nas Escrituras, desde os 7 dias da criação até os 7 selos,
7 trombetas e 7 taças do Apocalipse. O fato de o texto sagrado mencionar que, após os 7 reis, viria um 8º, sugere o fim de um ciclo e o início de algo novo. Na simbologia bíblica, o número 8 representa frequentemente um novo começo. Por exemplo, 8 pessoas foram salvas na Arca de Noé para dar início a uma nova humanidade após o dilúvio. Se Francisco for de fato o 8º rei mencionado na profecia, sua morte pode sinalizar o início de uma nova fase na história do mundo, talvez até mesmo a fase final antes do retorno de Cristo. No contexto mais amplo do capítulo 17 do livro do Apocalipse, os 7 reis estão associados a uma besta escarlate, sobre a qual está sentada uma mulher chamada Babilônia, a Grande. O texto descreve essa mulher como embriagada com o sangue dos santos, vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Este simbolismo tem sido interpretado de várias formas ao longo da história. A identificação da mulher como a grande cidade que reina sobre os reis da terra, conforme Apocalipse capítulo 17, versículo 18, levou muitos intérpretes a associá-la a Roma, tanto a Roma imperial quanto a Roma papal. Muitos estudiosos protestantes, historicamente, identificaram essa mulher como representando um sistema religioso apóstata, sendo que alguns apontaram diretamente para o Vaticano. Outros estudiosos veem Babilônia como um símbolo mais amplo dos sistemas mundiais corruptos, políticos, econômicos e religiosos, que se opõem aos valores divinos. O fato de a mulher estar sentada sobre a besta sugere uma relação de domínio, influência e cumplicidade com essas forças. A relação entre poder religioso e poder político é complexa. Em um nível, a religião parece controlar ou direcionar o poder político. Ela está sentada sobre a besta. No entanto, em outro nível, é o poder político que sustenta o poder religioso. A besta carrega a mulher. Curiosamente, a profecia indica que, eventualmente, os 10 chifres, ou seja, 10 reis ou 10 reinos, e a própria besta odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, devorarão sua carne e a queimarão com fogo. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 17, versículo 16. Tal passagem sugere que no fim, os poderes políticos se voltarão contra o sistema religioso que antes apoiavam. É importante notar que a morte do Papa Francisco ocorre em um momento de tensões globais crescentes. Conflitos no Oriente Médio, crises econômicas, avanços tecnológicos disruptivos, como a inteligência artificial, e profundas divisões sociais marcam nossa época. Estamos testemunhando uma polarização sem precedentes em sociedades que antes pareciam estáveis. Instituições tradicionais, incluindo as religiosas, enfrentam hoje uma grave crise de credibilidade. A tecnologia está transformando rapidamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Jesus Cristo, ao falar sobre os sinais de sua vinda, declarou que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, haveria angústia entre as nações e perplexidade diante do bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiariam de terror, apreensivos com o que estaria por vir sobre o mundo, pois os poderes celestes seriam abalados. Essas palavras estão registradas em Lucas capítulo 21, versículos 25 a 26. Os eventos atuais parecem espelhar essas palavras de maneira impressionante. A angústia entre as nações e a perplexidade descritas por Jesus caracterizam perfeitamente o estado atual do mundo. Se você está percebendo como os acontecimentos de hoje parecem conectados às profecias bíblicas, comente abaixo deste vídeo. Nada é impossível para Deus. Seu comentário será uma declaração poderosa de fé nestes tempos desafiadores. A morte de um Papa, por mais significativa que pareça, é apenas um pequeno detalhe no grande drama da redenção divina. O verdadeiro protagonista desta história não é qualquer líder humano, mas sim Jesus Cristo, que declarou: "Eu sou o primeiro e o último e o que vive. Estive morto,
mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Agora que você viu como os eventos atuais podem estar ligados às profecias bíblicas, clique no vídeo na tela para descobrir os sinais da volta de Jesus que já estão se cumprindo ao nosso redor. Sua fé será fortalecida ao compreender o plano divino, se desenrolando diante de seus olhos, em tempo real. Clique agora e permita-se ser tocado pela verdade eterna.